Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, hoje novamente na Vila das Lajes, com o médico Carlos Carvalho, e hoje vamos falar da doença dos joelhos. Será mesmo doença dos joelhos? A osteoporose é doença dos joelhos ou há uma má informação que as pessoas têm, de falta de conhecimento, de que principiamos a dar aos nossos filhos essa doença? Ora, bem-vindos a todos mais uma vez. Agradeço a presença do canal Açor e, portanto, vamos falar da osteoporose. A osteoporose é uma doença que normalmente atinge as pessoas de idade porque se trata de uma baixa densidade e perda de massa óssea, do tecido ósseo, devido precisamente à idade. A idade porque nós nascemos com muito pouca densidade óssea, nascemos gelatinosos quase por maioria, muito pouco osso e vamos ossificando ao longo do tempo que vamos crescendo, desenvolvendo. Por isso é que temos de ter muito cuidado ao pegar no bebê, porque podemos efetivamente criar lesões, porque não tem a parte óssea ainda bastante desenvolvida. Ao longo do tempo, portanto, o tecido ósseo desenvolve-se, fortalece, etc. E, efetivamente, ele é muito mais protegido de acordo com uma alimentação sadia, uma alimentação saudável. Uma das coisas que contribui com muita frequência para a perda de massa óssea, entre outras, uma das piores, é efetivamente o consumo de açúcar. O consumo de açúcar e o excesso de açúcares são coisas que efetivamente acabam por atacar a densidade óssea. E aonde começa a notar-se os primeiros sintomas disso é exatamente na dentição, porque sendo os dentes uma projeção portanto, de toda a estrutura óssea, embora eles não tendo a mesma constituição do osso, mas são os primeiros a sofrer esses danos. O segundo aspecto é que, efetivamente, também a falta de exercício, o sedentarismo, contribui muito para a perda de massa óssea. Por isso se recomenda sempre algum exercício físico às pessoas, mas de preferência prática diária, e também se pede que haja o movimentar-se. Tudo isso é muito importante para a pessoa não estar parada, porque efetivamente o passar muitas horas parado ou sem grande movimentação enfraquece a estrutura óssea. O reumatismo é o derivado dessa falta de tudo um pouco que falou? O reumatismo é um processo precisamente por uma questão de acumulação de ácidos orgânicos, de uma má nutrição ou uma nutrição, portanto, fruto de alguma ignorância de como se deve comer, e que abuso de excesso de consumo de proteínas e outros produtos que acidificam o sangue vai dar origem também, efetivamente, aos processos artríticos, e do artritismo dito como base surge então o reumatismo, que é uma doença que afeta os ossos. O reumatismo pode ser crónico ou agudo. O agudo tem possibilidade de tratamento, o crónico também tem, mas já exige muita mudança na pessoa. Também o agudo necessita de algumas correções, obviamente. E estas mudanças são mudanças de hábitos,
alimentares e higiênicos. E quando falo em higiene, não é só lavarmos-nos. A higiene não é isso apenas. A higiene é a forma como vivemos, o modo de vida. E isso, por exemplo, falta de exercício é uma vida com falta de higiene, porque o exercício é uma das coisas importantes para a higiene. Há uma ideia também, tanto na questão, portanto, o reumatismo pode acompanhar-se de processo de perda simultânea de tecido ósseo ou baixa de tecido ósseo, quando o processo de osteoporose vem a caminho, começa primeiro por osteopénia, que é uma ligeira perda de massa óssea, e depois chega à osteoporose, em que o osso fica com mais falta de tecido e verifica-se maiores lacunas entre a estrutura na imagem do osso. A falta de uma espécie de uma lubrificação de uma massa que funciona para que não haja aquele atrito entre osso. Isso é a questão da artrose. A questão da artrose é outra coisa. É outra coisa. A artrose é o desgaste da parte articular. Precisamente existe, muitas vezes e quase a maioria delas associado a fator reumático, existe uma perda portanto, da serosa, do líquido da serosa, e precisamente começa a haver desgaste da cartilagem e tudo isso, e depois surgem dores e maior dificuldade. Até que chega a alturas, portanto aqui estabelece a artrose, a articulação começa a deformar-se e a ter desgastes notórios na imagem. E depois chegamos à altura em que a articulação perde até a cartilagem, fica osso com osso e pode chegar a fazer uma solidificação, uma consolidação de uma das partes do osso que seria articulável com o outro e juntam-se, ficam colados. Chama-se isso anquilose, o anquilosamento. Isso aí é já muito mais complicado e difícil de resolver. A única forma é a cirúrgica e as aplicações de próteses. Tanto mesmo também quando as cartilagens estão muito desgastas ao ponto de já não se conseguir nada. O ideal é prevenir, mas diga. Nos dias de hoje, com a nossa alimentação, com o nosso stress, com a forma de viver, as pessoas a partir já dos 40 já estão-se a sentir velhas na parte óssea. Às vezes já com 20. Já com 20. Já tenho tido casos de pessoas com 20 anos a queixarem-se dos ossos e de dores ósseas. E isto porque hoje em dia os jovens comem muita comida, desculpem-me o termo, de porcaria, que é comida que não é comida, que é tudo aquilo que é pré-preparado e outras já mesmo completamente embaladas, que nem se cozinham nem nada, que se comem diretas, muitos doces, muito chocolate, muita coisa sintética, e pensam que estão a alimentar-se bem, e depois tudo cheio de corantes, etc. E até acabam, como já falei, chegam a evoluir até para o cancerinismo e para o cancerismo, ou chamada oncogênese, formação de cancro. Mas, além disto, estamos agora na parte óssea, embora também haja cancro nos ossos, mas vamos aqui falar do processo. Uma alimentação errada e cheia de carências vai conduzir a um estado de saúde degradado. É mau para a circulação e queremos que saibam que não há nenhuma doença óssea que não comece pelo mau estado da circulação. Porque, é claro, somos também aquilo que comemos e aquilo que comemos vai produzir a qualidade de sangue. E a qualidade de sangue vai nutrir as células. E as células bem nutridas são células que se vão reproduzindo naturalmente e permitindo uma saúde mais longínqua
e uma vida mais duradoura e até mais longínqua, chamado longevidade. Portanto, nós temos que cuidar da nossa nutrição. E há uma coisa que é preciso ver. Para que os ossos sejam saudáveis, além disto tudo, e da alimentação equilibrada, rica em legumes, rica em hortaliças, rica em frutos, tudo isso. Nos frutos nunca se devem comer, eu já disse aqui, junto com a alimentação comum, normal, mas devem ser consumidos à parte. O ideal é fazer uma refeição de fruta apenas e outra refeição normal. E perder o vício dos doces, porque os doces não fazem tanta falta, embora sejam mais necessários à mulher pela sua condição feminina e os homens não tanto. Mas de qualquer maneira, moderar isso e escolher doces de melhor qualidade. O que são doces de melhor qualidade? Normalmente sem consumo ou sem uso de açúcar, que é um veneno muito grande, ou então quando o açúcar mesmo de cana, daquele preto, do açúcar mesmo natural, o açúcar mascavado, ou ainda uma situação de substituição por mel ou substituição também por malte, que adoça também, ou então ainda há outros açúcares que podem ser utilizados, como o açúcar de coco, também existe, etc. Desculpe. E a dizer que é importante aqui, para ossos sãos, ter uma natural alimentação e uma riqueza em vitamina D. A vitamina D é muito importante porque é ela que vai ajudar os ossos. Vitamina D com vitamina A são cofatores da ossificação. E além do mais, percam a ideia do mito do cálcio, porque os ossos não são compostos maioritariamente de cálcio. Isso é uma das superstições médicas. Não. O osso é constituído maiormente por outros minerais e o cálcio é que entra em menor quantidade do que os outros. Por exemplo, o osso é muitíssimo maiormente composto de fósforo e derivados fosfóricos e tem também, portanto, magnésio, tem boro, tem ferro, tem tudo isso na mistura e cálcio, claro, mas não é o cálcio a base do osso. E o cálcio tem que ter cuidado porque ele só em si ataca o coração. Não só ataca o coração, como ataca o rim, se for excessivo, etc, etc. Por outro lado, o cálcio melhor a tomar deve ser um cálcio orgânico e não um cálcio suplementar. E falta acompanhado com o quê? O cálcio, para as pessoas não tenham aquela dúvida em que mas então afinal o cálcio sozinho pode ter problemas. Não, ele tem que ser acompanhado com... Normalmente o cálcio, para ser balanceado, deve ser acompanhado com magnésio. E além do magnésio, ele deverá ser acompanhado também um pouco de vitamina A e vitamina D, porque são cofatores da absorção do cálcio. Porém, é como eu digo, não é o cálcio mais importante, mas se ele estiver realmente em falta, temos que o compensar dessa maneira. Mas se nós elevarmos os níveis de magnésio, ele, por sua vez, vai arrastar o cálcio também para o seu lugar. O magnésio, aparentemente, é um antagonista do cálcio, mas ele, em conjunto, acaba por se equilibrar. Ele faz com que o cálcio não avance muito e, por isso, o magnésio previne doenças do coração, nomeadamente a calcificação das coronárias, precisamente, que é uma coisa que é complicada e que às vezes exige a fazer precisamente toda uma série de intervenções e por vezes colocar até prótese da coronária, que já se faz isso às vezes, mas o ideal é não se ter que chegar a isso. Por conseguinte, qual é o melhor fornecedor de cálcio? E não só de cálcio, desses minerais todos.
não há nada melhor que as algas marinhas. As algas marinhas, O ômega. as algas marinhas são o melhor que há para fornecer os elementos para a ossificação e a boa saúde das células e tudo. E depois compensar com os ômegas, sobretudo o ômega 3, que é muito rico em precisamente derivados marinhos e vem com os ácidos gordos que nós podemos encontrar. Alguns animais marinhos têm, mas também o temos de proveniência terrestre. Portanto, também temos com plantas que têm ômega 3, têm ômega 6 e ômega 9. Os ômegas principais que nós necessitamos. Estas plantas têm alguma parte do mundo ou alguns lugares específicos? Hoje em dia todo o mundo tem. Hoje em dia em todo o mundo há. Alguma destas plantas se recorda assim? Sim, olha, temos o linho e a linhaça. A linhaça que para a sua assimilação deve ser sempre triturada, caso contrário não faz, entra e sai e não é aproveitada. Temos o milho, temos, portanto, o girassol também é rico em ômegas, quase todas as sementes têm ômegas, as primaveras que são também chamadas de onagra ou primrose. São utilizadas como? Essas são ricas em ômega 6. Aliás, ômega 6, o linho é rico em ômega 9, enfim, são usadas, normalmente estas também são usadas como substitutos hormonais, porque são ricas também em estrogénios similares ou seja, são hormonas vegetais que são praticamente idênticas à hormona feminina humana. Por isso é chamado de bioidêntico e antigamente chamava-se, portanto, dizíamos like, portanto, hormona like como hormona. Nesse sentido. Estão utilizadas como saladas, alguma dessas? Sim, usam-se flores nas saladas, usam-se, portanto, podemos pôr, portanto, pétalas de várias flores na salada. As próprias rosas podem-se usar e são comestíveis, as pétalas de rosa em salada. As pessoas aqui não têm muito esse hábito. O próprio malmequer pode ser consumido, as pétalas em salada. O manjericão também é. Exatamente. O manjericão é perfeitamente. Aliás, um dos pratos bastante conhecidos que levam manjericão, regra geral, são as comidas italianas, as massas italianas, são saborosas precisamente porque são temperadas com manjericão. Portanto, mas comida com massas não é aquilo mais aconselhável, porque além do mais, também o excesso de consumo de hidratos de carbono de má qualidade vão aumentar o nível de açúcar no sangue e esse mesmo vai ajudar mais uma vez a perder tecido ósseo. Daí, além de servir para entupir as artérias. Devido à inflamação, portanto, o açúcar é um dos maiores ativadores de inflamação, porque vai ajudar à produção. Isso para evitar, quando a gente nota, e devia-se notar que há uma dorzinha aqui, uma dor ali, o que é que se deve fazer, já ou nos 20 e tal, 30 e tal anos, para ver se chega a uma idade mais avançada e não se deve fazer, primeiramente, devia fazer uma depuração orgânica, ou seja, uma desintoxicação. Em primeiro lugar, começar por suspender o tipo de alimentação que tem feito até aí. Corrigir hábitos, verificar que hábitos tem, se são muito sedentários, se não, fazer correção. E depois fazer limpezas do cólon, normalmente, limpeza também através de provocação da sudorese, portanto, de suar,
e tudo isso para poder tomar mais líquidos e eliminar de imediato as carnes, todas em princípio, logo na fase de desintoxicação, claro. Uma vez por ano? Ou mais? Uma ou duas vezes por ano se pode fazer, talvez aí na mudança sazonal. Quando é, por exemplo, na passagem da primavera antes do verão, e no outono antes do inverno, fazer mudança. Ajuda. Para Portanto, não prolongar muito mais, porque certo. havia muito para prolongar, deixo uma dica a essas pessoas que estão agora no princípio, ainda é tempo, e para aquelas que já ultrapassaram o tempo, não é? O que é que devem de fazer para tentar viver mais uns dias sem essas dores, sem essas articulações estarem amarradas e presas? Primeiro, tanto quanto possível, e se alguém tiver tempo para isso, há uma coisa muito boa para os vossos ossos. Sei que vai soar estranho para alguns, é o uso da argila em forma de cataplasma, portanto faz-se uns pachos de argila, é barro, não é qualquer barro, mas se não tiver, pode ser qualquer um, mas o ideal seria a argila verde, que é a mais recomendada para isto. E então purifica-se muito bem, de modo a que fique somente o pozinho. A argila nunca deve de ser manobrada ou manuseada com objetos metálicos, nem deve também a pessoa que a prepara ter anéis ou isso na altura em que vai manusear a argila. A argila depois deve ser associada de preferência à água do mar, fazer uma pasta muito bem, muito homogénea, de modo a que fique não muito líquida nem muito sólida. E depois coloca-se ao sol. Coloca-se aonde? Numa vasilha de vidro, normalmente, ou de barro não vidrado. Coloca-se ao sol e fica todo o dia em exposição ao sol. À noite retira-se para dentro de casa, tapa-se, de preferência com um cobertor, envolve-se e depois aplica-se. Como é que se aplica? Com uma espátula de madeira, espalha-se com a altura de cerca de 2 dedos. 2 centímetros, mais ou menos. 1 centímetro e meio, 2. Deixa-se ficar por 2 horas. Depois retira-se, tomando o duche. Essa argila que se aplicou não se volta a usar. E a outra pode-se guardar cobrindo, voltando a pôr ao sol se é necessário, acrescentando ou não mais água do mar, e vai-se fazer sempre por 21 dias. Isso é A argila na zona inflamada? Aplicada em zonas de inflamação, ou se não tem inflamação, nas zonas principais das articulações e até ao longo da coluna, é do melhor que há para remineralizar, porque faz absorção por osmose dos eletrões. E a argila é rica em fornecer precisamente esse precioso elemento que necessitamos. Além do mais, é rica em silício, que é o tipo de mineral mais parecido com o carbono e, por conseguinte, afeta beneficamente os nossos ossos, a nossa estrutura. Portanto, convém sempre comprar, nos lugares de produtos naturais. Ou então ir buscá-la diretamente à rocha, se a rocha é uma rocha argilosa. Aqui é muito difícil porque as rochas aqui são mais vulcânicas e não tão argilosas, mas existem. Eu cheguei a zonas que não levavam químicos, Sim. não usava animais por causa da urina nem nada, Sim. sacava esse barro, O barro. eu joelhava, Exato. deitava-o ao sol, Exato. fazia aquela papinha com aquela água, eu usava até ao chá de malvas ou erva cavalinha para a água, Sim. para o tratamento Sim. mostrava, e depois aplicava.
para não me ficar preso muito, não era no intestino que metia, aqui na zona da barriga, usava um pano muito fininho, em que aplicava depois em cima, dobrava para não sujar muita roupa. Mas pode-se aplicar diretamente, neste caso para beneficiar, tem põe-se mais diretamente na pele. Na pele. Diretamente na pele, sem nada a evitar, a não ser que haja ferida ou isso. Sim. Mas não havendo nem lesões nem nada, diretamente na pele. Depois, o duchezinho, tira isso tudo. Eu deixava estar ali ao fim de uma hora e tal, Sem devido ao dúvida. calor, estava duro, estava amaltejado. Sim, fica e começa, e outra coisa, começa a ficar seco, muitas vezes até fica seco, e assim que a gente se levanta, aquilo começa logo a cair, fratura e começa a cair. É verdade. Pronto. Bom, uma boa alimentação, como eu disse, sobretudo tomem sol, tomem bastante sol, porque a vitamina D é muito boa precisamente para a fixação dos minerais a nível dos ossos. E com estes cuidados, não esforçar demasiado, prática de exercícios e vida sã, vocês vivem bem, aumentam a vossa longevidade e melhoram a qualidade de vida, sem dúvida. E tomando constantemente algas na alimentação. É muito esquisito para vocês, mas aqui nos Açores temos muitas algas e muitas delas comestíveis. Por isso, podem usar as algas juntamente portanto, com a sopa, com o arroz, com os legumes, os vegetais. As algas cozinham-se exatamente como qualquer hortaliça ou legume. E também consumir urtigas quando possível, porque a urtiga é muito rica em sais minerais e tem o cálcio necessário, e não só. É também antirreumática. Aquela alga espetacular que é a força do ômega 3, dá nem muitas pedras que ela fica castanhada. Escorregá-las quando estão... São muito escorregadias. Tem que ter muito cuidado. E a zona dos pescoços é fantástica. Tem muita alga. Pronto, para mais ajudas de informações e esclarecimentos, vai ficar depois no rodapé novamente o número do telemóvel, de que depois pode adicionar ao WhatsApp e fazer uma consulta através de videocâmara, não é? E ter mais esclarecimentos, porque a sua saúde é o mais essencial na vida, porque sem ela não tem de ver. A vida é um bocado triste. É complicado. Pronto, e um bem-aja, até uma próxima. Obrigado pela vossa atenção, até uma próxima também. Bem nos encontraremos, certamente. Bem-aja. Até uma próxima.